Olá, meus queridos, meus amados, eu sou o pastor Erley Lemes. Hoje eu vou falar com você sobre o poder da igreja celular, ok? E no final, eu vou fazer um desafio para você, porque nós temos um projeto aqui nos Estados Unidos que talvez você ou alguém que você conhece possa vir para cá, para os Estados Unidos, para trabalhar conosco. Eu estou aqui há 8 anos plantando uma igreja em célula em Tampa, na Flórida, aqui perto de Orlando, 1 hora de Orlando. E nós trabalhamos com estudantes do high school, college, da Universidade do Sul da Flórida. E eu estive há 23 anos como missionário na Europa, em Portugal, também com uma igreja em célula. Então já volto para falar sobre o poder da igreja em célula. Então, vamos entender hoje, meus queridos, o poder da igreja em célula. O que a Bíblia fala sobre isso? Não é verdade? Você pode ir para Atos, no final do Atos, de capítulo 2, lá versículo 41, 42, você vai encontrar que a igreja se reunia. Você lembra do contexto? 3.000 pessoas receberam Jesus, receberam o poder do Espírito Santo para ser testemunhas. E ali diz que a maneira que eles se articulavam era se encontrarem nos sábados no templo, porque naquele momento ainda havia o templo, não é? E de casa em casa. Essa era a maneira que eles se articulavam. E aí você encontra no final do livro de Romanos, Paulo saudando a igreja, que estava na casa de Áquila e Priscila. Ele diz Priscila e Áquila, que estava na casa deles. E em 1 Coríntios, no final de 1 Coríntios 16, ele saúda também a igreja que estava na casa de pessoas. E por quê? Porque a maneira que a igreja se articulou durante o Novo Testamento era de casa em casa. Quando você lê as cartas pastorais, essas cartas pastorais elas eram lidas nas igrejas que estavam nas casas. Porque, como você sabe, a maior parte dessas igrejas foram plantadas pela pregação do apóstolo Paulo e focando no discipulado, e as pessoas começaram a se encontrar nas casas, não é? E logo depois veio a perseguição, e a perseguição trouxe a destruição do templo, ou seja, para os judeus já não tinham tempo para se reunir nos finais de semana, mas continuaram nas casas. E a partir das casas, eles foram se multiplicando por todo o Império Romano. E se encontravam depois. Eu visitei as catacumbas de São Calixto em Roma, que era um dos locais onde a igreja se encontrava. Havia célula ali, num local debaixo da terra. A catacumba de São Calixto tem quilômetros debaixo de Roma de catacumbas. Então, eles se encontravam em um certo ponto debaixo, entre os mortos. Porque o gentio tinha medo dos mortos. E eles não é verdade? Se encontravam nas florestas, se encontravam nas praias, por causa da perseguição. E esse modelo, essa estrutura de organização de igreja, onde o novo convertido era ganho nos relacionamentos e postos nas casas, as casas se tornaram esses pequenos grupos de treinamento dos discípulos. Havia o discipulado pessoal, havia ali o discipulado para aquele que ia crescendo e assumindo mais liderança dentro do grupo, se multiplicando por outras casas. Paulo, quando ele vai ministrando a primeira viagem, depois na segunda, quando ele acha Timóteo, ele leva para a igreja que estava em Listra, em Derbe e Icônio, e ali ele pergunta para os irmãos como que era Timóteo, o testemunho de Timóteo, porque eles estavam se reunindo nas casas, entende? E eles dão um bom testemunho para Timóteo. As cartas pastorais é carta para líderes de célula, porque eles não tinham um templo no qual se encontravam no final de semana.
com exceção de Corinto, que Paulo alugou, lembra, uma loja do lado da sinagoga. Mas em todos os outros lugares, você não encontra na história da igreja nenhuma evidência até 313, quando a igreja se transformou em igreja oficial, você não encontra evidências de que eles tinham edifícios, eles tinham local de encontro, uma loja, um building, um local onde eles se encontravam. Porque eles estavam nas casas. Aí sim faziam a festa ágape, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, eles faziam a festa ágape, ou na floresta, ou em praias, quando as células se juntavam. Então toda a história, toda a Bíblia e a história demonstra até o princípio do século IV que a igreja se mobilizava através de células. Só depois de Constantino é que ele começou a construir templos, não é, para os cristãos, e a igreja perdeu esse poder do discipulado e das células. E a igreja se transformou numa estrutura rígida, numa igreja de programas. E aqui eu quero abordar no segundo ponto. O primeiro ponto foi mostrar na Bíblia, na história, não é verdade, esse princípio bíblico de células. E o segundo ponto que eu quero enfatizar com você sobre o poder da igreja em célula é essas diferenças de modelos que surgiram depois. Hoje nós temos, com o surgimento, desde Constantino para cá, a igreja de programa. A igreja, há um pesquisador americano, Peretz, que ele diz que a igreja de programa só tem capacidade, sempre, mesmo que cresça, de 20% servir em todos os ministérios que tem na igreja e servir 80% que fica sentado nos bancos. Essa igreja que surgiu depois de Constantino é uma igreja que matou o sacerdócio universal dos santos. O sacerdócio universal dos santos que está em Hebreus, que cada crente tem que ser um discipulador. Se você for lá em Hebreus capítulo 5, 11, quando Paulo fala no tempo decorrido que devia ser mestres, ali a palavra mestres do grego significa o mestre grego, que ele caminhava e os discípulos seguiam ele. O mestre, o rabi judeu, que onde ele ia, os discípulos seguiam. Com Jesus foi assim. Jesus, onde ele caminhava, os discípulos seguiam ele. Todos os 3 anos do ministério de Jesus foi fazendo discípulos. Então essa igreja do modelo de programa surge somente depois de Constantino e no processo histórico, não é verdade? Matando esse poder da igreja celular. Hoje, especialmente, o primeiro que deu um relance da igreja celular novamente no surgimento da história foi o John Wesley com os grupos metódicos no avivamento do século XVIII na Inglaterra. Ele com os grupos metódicos, não é? Ele saía pela Inglaterra pregando o evangelho e criando essas células por toda a Inglaterra. Então o movimento metodista surgiu dentro de uma primeira fase num modelo celular. Depois, quando crescia, ele abriu o edifício, aí foi o erro de John Wesley, porque ele acabou cristalizando dentro do modelo de uma igreja de programa nas reuniões dominicais. Mas Deus trouxe esse avivamento novamente da igreja celular, não é verdade? Especialmente a partir de 1960, com David Chu, quando a igreja celular, essa explosão na Coreia do Sul, com igrejas em casas, não é? O Espírito Santo usa para que a igreja voltasse a focar no que a igreja primitiva estava a fazer antes. E há uma grande diferença, meu querido, entre a igreja de programa, onde 20% serve a 80%, e a igreja em células, não com células, ok? Porque com o avivamento da igreja celular na Coreia, para o Ocidente, várias pessoas foram lá e buscaram, e acharam que estavam buscando a igreja em célula, porque perceberam a igreja em célula, mas não estavam. Eles acabaram criando a igreja com células, ou seja, a base de ganhar, de discipular e treinar pessoas é dentro do programa da igreja, não dentro das células. Entende? A porta de entrada para ganhar
e as pessoas se envolverem em ministério, entende? É no programa da igreja. É fazendo as atividades dominicais com crianças, com jovens, com adultos, entende? Mas a maior parte continua sentado lá sem um envolvimento. Por quê? Porque o modelo da igreja de programa não dá mais espaço para haver mais pessoas desenvolvendo o sacerdócio universal, se tornando um ministro do evangelho, como a palavra de Deus nos diz, ou fazendo discípulo de todas as nações, que é a ordem que Jesus dá para cada crente. Então surgiu a igreja com célula, que tem o programa, mas tem os grupos familiares, entende? Que um grupo, uma porcentagem da igreja estão nessas casas se reunindo, mas tendo com a base de comunhão somente. Não com o foco de ganhar pessoas, discipular pessoas ali, para crescerem, para que elas possam se tornar líderes e se multiplicarem, para abrir mais células e formar uma equipa de discípulos abrindo células. E no domingo se encontrando para celebrarem juntos. Aqui está uma grande diferença da igreja com células e da igreja em células. A igreja em células tem esse foco, claro, de que tudo acontece dentro da célula. Ali, por exemplo, aqui na minha igreja, começou eu e meu filho. Só eu e ele na minha casa. Há 8 anos, meu inglês não era suficiente ainda para pregar num culto, mas eu tinha inglês suficiente para poder ganhar pessoas para Jesus e discipular pessoas. Então eu e meu filho Guilherme Lemes, você pode segui-lo nas redes sociais, Gui Lemes. Ele está fazendo um tremendo trabalho, ele está estudando na Bethel Church na Califórnia nesse momento. Nós começamos a ganhar e ele trazia os amigos e eu testemunhava e foi pouco a pouco na minha casa, foi crescendo. Aí depois que cresceu, ele abriu a própria célula dele, aí uma discípula que nós ganhamos dessa escola, Leighton High School, onde tem um ministério, ela abriu na casa dela, não é? E aí eu comecei a ter as reuniões na minha casa, na sala da minha casa, e as células vinham se reunir, mas tudo estava acontecendo e se articulando dentro das células. Aí quando as células se multiplicaram, fomos para um hotel, entende? As células passaram a se reunir no hotel, não é? Mas sempre com esse foco de ganhar pessoas para Jesus. Nós temos a base de tudo é o evangelismo e desafiando pessoas para o discipulado, para pô-lo, discipulado um a um primeiro, para depois pô-la na célula. A prioridade é a célula. É a igreja nas casas, porque é assim que cada crente desenvolve o seu chamado como ministro do evangelho, como discipulador, entende? E automaticamente nos encontramos no templo, não é como a igreja primitiva, estavam no templo, estavam de casa em casa. É isso, meu querido. Esse é o desafio que o Espírito Santo tem para você. Aqui, hoje, nos Estados Unidos, Deus nos deu 7 princípios para nós plantarmos igrejas em célula, nos Estados Unidos e no mundo. Então, talvez você que está me ouvindo aí no Brasil, Deus queira que você venha nos auxiliar aqui. Não é? Existe todo um processo de seleção para que você possa vir aqui nos auxiliar. E é fundamental você contactar, ok? Põe o seu comentário aqui no nosso vídeo, põe o gosto no nosso vídeo e partilhe com a sua liderança, partilhe com a sua igreja. Nós não queremos tirar ninguém da igreja de ninguém, nós queremos criar relacionamento entre igrejas locais. Eu creio na igreja local, não queremos receber missionários freelances, não queremos receber missionários que não sejam enviados pela sua igreja local. Para isso necessitamos um relacionamento, não é? E existe todo um processo de seleção para aqueles que poderão vir para estar conosco aqui. E você talvez seja parte, ou conheça alguém que pode fazer parte, ok? É isso que eu gostaria de partilhar com você hoje sobre a igreja celular. Vamos orar agora, deixa eu orar por você agora, ok? Para o Espírito Santo queimar o seu coração com essa paixão de se envolver numa igreja celular. Deus, no poder do nome de Jesus, esse é o modelo da igreja primitiva, que em 300 anos ganhou todo o império. Mas, meu Deus, que o Senhor ponha um desejo no coração dessa pessoa que está me ouvindo,
de se tornar um ganhador de almas, um discipulador dessas almas, e pôr essas almas em célula, para que ele cresça como um ministro do Evangelho, para que ele cresça como discipulador, obedecendo a grande comissão. E que se o Senhor tem algo com a igreja dele para nos auxiliar nesse mover dos 7 princípios numa igreja celular, Deus, que o Senhor possa mover segundo o teu propósito. Que o teu Espírito Santo venha dar poder e autoridade para esse meu irmão e essa minha irmã que está me ouvindo agora. No poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Ok, vai aparecer agora aqui as nossas redes sociais e você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo vídeo.